tem notícia no Corinthians também, Vessone. O Corinthians, 3 foram embora já, né? Alex Santana, emprestado, o Giovani, que também acabou o contrato, e o Coronado, que rescindiu também. Então, não chegou ninguém, 3 foram embora. E ontem... O Coronado rescindiu? Rescindiu. Aceitou a rescisão antecipada e tal. Deve estar voltando lá ou Arábia, ou até no Catar. Acho que esse é mais ou menos o destino. O Corinthians vai pagar o que estava devendo de luva para ele e a parte do empresário, mas o para frentemente, como diz você, o Corinthians calcula mais ou menos 17 milhões de reais a economia, né? Para um jogador que não estava conseguindo nem ser titular, estava com muita dificuldade. Para mim, a gente dá para discutir depois com mais calma esse assunto, mas eu acho que o futebol brasileiro ficou um pouco forte para ele que estava tanto tempo na Arábia, e o Corinthians então conseguiu ontem a notícia do momento ali, o reconhecimento facial que tem que ser, virou lei, que vai ter que ser implementado. O Corinthians é o último clube da Série A a fazer, mas a PM fez uma vistoria. As 140 catracas foram instaladas, a PM gostou do trabalho que foi feito e agora falta só oficializar a autorização para que o Corinthians não tenha uma capacidade reduzida, já que a lei obriga estados acima de 20 mil a ter isso. A lei tinha 2 anos, o clube tinha para implementar, deixou para a última da hora. Esse fez isso lá atrás. Leila Pereira fazendo história. Vamos conferir aqui os destaques do... Vamos lá, mano, hoje tá osso ainda, nem bucho tem pra falar. Essa é a vida como ela é agora. Viu? Agora você vai trazer a vida como ela é. Nem processo tem hoje pra falar aqui, alguma pista que apareceu, nem isso tem hoje. Mas assim, eu vou te fazer uma pergunta aqui, porque viramos o mês hoje, né? Viramos o mês hoje, então, geralmente aqueles jogadores, né, que já podem assinar um pré-contrato, já podem a partir de hoje, né, pro ano que vem. E tem algumas situações aqui do Corinthians, né, com isso. Alguns jogadores terminam, que são até titulares, sempre atuam, terminam o contrato no final do ano. Eu pergunto pra você qual desses daqui vale a pena chamar lá na sala do Stable, né, e sentar lá e vamos ver. Primeiro deles, Romero, vale a pena ou tchau? Não, tchau. Bidu, Matheus Bidu. Caramba, Romero, tchau assim. Romero, você é ingrato, hein, mano? Romero é tchau. O negócio é o seguinte, Domênico Gato, tudo na vida tem um começo, um meio e um final. O Romero não pode ser empalhado e ser embalsamado dentro do vestiário da Neoquímica Arena. É isso. Já deu, mano. É hora de meter marcha. Tá nada. Ô, Domênico Gato, ilusão, salvar. Eu espero aquele cara que realmente seja um novo Yuri Alberto. Renovar com o Romero. Renovar com o Romero é retrocesso. Eu não renovaria. Tá. Próximo aí, Bento, qual é? Vamos lá, atenção. Matheus Bidu. Então, esse, Bento, infelizmente, é o melhor lateral que o Corinthians voltou a ter. Infelizmente, hoje ele tá à frente do Angileri. Tem que tentar a renovação. Nossa, o Angileri tá mal assim, mano? Não, o Angileri perdeu a posição pro Bidu mas de novo. Mas é o que eu vou falar agora. O Angileri também. O Angileri também termina o contrato em dezembro. E aí, mano? Se terminar a marcha, vaza. Ô, louco. Mas vai ficar sem ninguém. Mano, vai ficar quem? Vou jogar lá. Contrata outro, irmão. É final do ano. Final do ano é hora de fazer uma faxina e contratar novos jogadores. Não dá pra ficar com esse monte de encosto aí que não acrescenta nada. E Gustavo Henrique. Gustavo Henrique é outro, Bento, que também vive mais fora do que dentro. Quando joga, ele funciona bem, é bom zagueiro, mas fisicamente também já deu provas que não é confiável. Então, se tiver a possibilidade de não renovar, não renova também. Tá. Então são esses daí só do time atual. Caramba! Que estão aí, que têm os contratos finalizando em 31 de dezembro. Como, recapitulando, né, o que a gente disse ontem aqui, o Corinthians está com o DM vazio, não tem ninguém lá. Então todos os jogadores aí em breve vão estar à disposição. Aí tem uns que estão na balinha um pouco a mais, né? Mas pelo menos já estão ali em transição, que é o caso do Yuri Alberto, né? Que teve operou. O caso do Garro, que tem aquele problema no joelho. Então, o Yuri não chegou nem a operar, viu, Bento? Ele fez aí um tratamento mesmo ali na coluna. Ele teve ali Ele teve uma lesão, né, na coluna lá, numa dividida que ele acabou tendo ali, mas não chegou a fazer cirurgia, não. Então é isso aí. Quem fez foi o Gustavo Henrique, foi o Garro, enfim. Aí fizeram cirurgias. Mas já estão em transição, já estão voltando também. Mas, ô Bento, eu vou falar a verdade, mano. O corintiano,
É igual o morador de Gaza, mano. Ele comemora cada dia como se fosse o último. Ele abre a janela e fala, tô vivo, então não caiu um míssil aqui na minha casa. E o corintiano é a mesma coisa. Essa semana, esses dias aí não aconteceram grandes notícias, a não ser a rescisão do Delgado, né? Um atacante aí do Sub-20. O Corinthians tinha contratado aí, ele pediu a rescisão unilateral de contrato, porque o Corinthians deixou de pagar 2 meses de FGTS, mas Sub-20 também não cheira nem fede. Duvido que seja o novo Messi, essa tranqueira também. Então que vá pro inferno. É um a menos também na enche no saco. E ainda segue no radar o Biel, né? O Biel do Sport. Biel. Segue no radar ainda, como a janela. Acho que agora também tá. Enquanto não acaba. O Biel. Como é que é? Fiel. Biel. Olha pra mim, ó. Eu tenho cheio de problema pra resolver com o Fiel. Ô, Bento, eu fiquei feliz ontem, cara, em saber que o Quinteiro da América de Cali aí, que passou pelo Racing, começou a seguir o filho do Dorival. Ninguém vai seguir o filho do Dorival se não tiver interesse comercial na parada. É verdade. Se não tiver um interesse de vínculo empregatício. Então acho que essa é a principal notícia do Corinthians aí, Bento. É a seguida do Quinteiro no filho do Dorival. Numa dessa, quem sabe, ele não tá bem no América de Cali e o Quinteiro é um jogador que eu gostaria no Coringão. Mas, ô, mano, o Quinteiro é meio um James Rodrigues com menos fama, viu, mano? Ele é bom e tal, mas ele é meio... Ele tá no América de Cali. Portuga, eu vou te tá meio falar. encostado, né, cara? Ele é meio O Quinteiro, encostadão. ele pode jogar centralizado ali no lugar do Garro, quando o Garro não tiver apto a jogar, ou ele pode jogar aberto pela direita ali também, Tanto mesmo faz, não tendo uma baita velocidade, mas é um cara que pode fazer aquela beirada de campo ali, porque qualidade pra isso ele tem. Vou te falar, no meio, o Coronado indo embora, o Corinthians ele não tem ninguém que possa suprir a ausência do Garro. E jogando aberto pela direita, o Portuga, muitas vezes ali, é o Romero que brinca ali. Então, velho, o Quinteiro, amputado, é melhor que esses dois. É que o Quinteiro, mano, vocês vão pegar no pé dele. Primeiro, ele já tem um probleminha de peso, é um cara meio que não gosta muito de treinar, mas ele sabe bater na bola, bate fora da área muito bem. É o carrasco do Boca naquele jogo histórico que nunca mais vai ter outro igual. O Corinthians também. E ele é bom Contra o jogador, Racing. só que ele não é muito comprometido, não. Mas quem sabe aqui dá certo. É esse Mas, Portuga, eu tô de saco cheio de jogador que tem um shape legal e não joga bosta nenhuma. Entendeu? Tipo, então não vale a pena esse bagulho, não. Esse negócio de ser gordo ou não, o que importa é a bola que o cara joga dentro de campo. É verdade. O Cabanhas, na América do México, lá, o cara destruiu o Flamengo no Maracanã com quase 100 quilos. Craque. Verdade, hein? Ô, Maurício, é esse mês que resolve o Augusto de Melo lá? É no próximo, RG. Dia 9 de agosto. Ah, é só em Entramos agosto? agora em julho. Só em agosto. Nossa, Dia 9 de agosto. muita água então. Mas possivelmente vai ser empichado, porque o Corinthians não vai mudar nada dentro de campo. E a tendência é a torcida acabar meio que acompanhando aí os resultados que estão aparecendo dentro do gramado, né? Porque o torcedor do clube, pra falar a verdade, não é aquele cara que tá extremamente preocupado em analisar tecnicamente o que tá sendo apurado dentro de um processo ou dentro do inquérito policial. O torcedor ele vai votar de acordo com o que o campo estiver mostrando. Se o Corinthians estivesse disputando o título, se o Corinthians estivesse bem, a chance do Augusto permanecer no cargo era grande. Sim. Agora o Corinthians vai caindo pelas tabelas aí, eu acho que a tendência, RG, é o Augusto ser de fato empichado. A pressão vai ter mesmo, lógico. Muito bem, muito bem. O Corinthians que tá treinando, né? E se teve uma coisa boa pra essa parada pro Corinthians, é que ele vai ter, digamos assim, esvaziado o departamento médico, né? O Gustavo Henrique, o Raniel e o Yuri Alberto, que estavam com problemas, né? Eles já estão se recuperando. O Yuri já começou a trabalhar no gramado, mas só que como ele teve uma fratura, vocês bem se lembram, na coluna, na região lombar, ele ainda demanda um pouco mais de cuidado, né? Então não dá pra cravar que ele já vai voltar contra o Bragantino no dia 13 de julho, né? Você até acredita que não, né, Sgrilles? Não, acredito que não. Até pelo tempo de inatividade do Yuri Alberto, né? Ele não deve voltar já pro jogo contra o RB Bragantino, mas é claro que ainda para o mês de julho o jogador possa regressar. Já iniciou a transição física, né? Para as atividades ali, juntamente com o preparador, com os fisiologistas, toda aquela questão física primeiro, para depois voltar às atividades com bola. Mas foi muito importante, principalmente para consolidar a volta do zagueiro Gustavo Henrique, principalmente do Raniel. O Raniel era uma lesão muscular na coxa e a questão do Gustavo Henrique ainda era aquela questão da cirurgia de uma hérnia inguinal. Então, todos os jogadores já ou no processo com bola ou no processo físico, já a transição no caso do Yuri Alberto. Aí uma notícia boa e uma notícia que causa preocupação para o torcedor. A boa notícia é que todo o maquinário, todas as catracas
placas de biometria facial foram instaladas e ontem a Polícia Militar fez a vistoria e foi aí todo o sistema aprovado, então o Corinthians terá toda a sua carga total de ingressos para o jogo do dia 13, às 19 horas, contra a equipe do RB Bragantino na Neoquímica Arena. Tinha aquela possibilidade de uma carga até 20 mil pessoas para o jogo contra a equipe do RB Bragantino, por conta da nova Lei Geral do Esporte, que traz aí a biometria facial para arenas superiores ali, com a capacidade superior a 20 mil espectadores. Então o Corinthians terá a carga total. E o Lima já disse, já trouxe ali no spoiler na nossa manchete, 4 jogadores e alguns considerados titulares do Corinthians estão no processo final de contrato. A partir de hoje, o Angeleri, o Gustavo Henrique, que é o jogador mais regular desse sistema defensivo do Corinthians, o Ángel Romero, que é ídolo de boa parte da torcida do Corinthians, e o Matheus Bidu podem assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e deixar o time de graça. Mas só que cada um tem uma peculiaridade, Lima. Primeiro, o Matheus Bidu já iniciou uma tratativa, mas só que essa tratativa era com o Augusto Melo. O Augusto Melo estava quase para assinar contrato de 3 temporadas com o Bidu. Porém, com a chegada do Osmar Stabile, deu uma esfriada a conversa. Mas só que o executivo de futebol, o Fabinho Soldado, quer a renovação do Matheus Bidu e está bem encaminhado. A questão do Gustavo Henrique também já começou uma tratativa, inclusive com o executivo de futebol, Fabinho Soldado. Pode ser que nos próximos dias eleve essa temperatura na negociação com o jogador Gustavo Henrique. Agora, Angeleri e Ángel Romero vai depender muito do desempenho. Aí é uma negociação travada com os dois jogadores. O Angeleri começou bem no Corinthians e depois teve uma queda de rendimento, e o Romero não é nem sombra do que já foi o Ángel Romero. Já teve ali um ano de contrato até o final desta temporada. Não acredito que o Romero tenha um contrato renovado. Agora o Angeleri vai depender muito do desempenho. É claro que o Romero também. Tá bom. Será que alguém gostaria de fazer uma proposta a Matheus Bidu para que ele saia do Corinthians no final do ano? Acho que alguns torcedores do próprio Corinthians. Mas eu vou te falar que o Bidu, eu não vejo essa ruindade toda em cima dele. Eu gosto do Bidu. Não é o lateral dos sonhos, né, Rani? Mas assim, o Corinthians teve dificuldade na lateral com todo mundo que jogou, né? Parece que o problema não é o nome que tá na lateral, né? O problema é o time. O estilo de jogo, é né? o estilo de jogo do time, é a defesa que dá suporte pra esse lateral, é o meio de campo que dá suporte pra esse lateral. É muito fácil colocar a culpa num jogador só quando você tem um sistema inteiro que não funciona, né? Mas o Angeleri não entrou mal na lateral ali, né? Vamos começou combinar. bem, né, Lima? Mas melhor bem ofensivamente, né? Os cruzamentos do Angeleri são muito bons, né? Mas ele chega pouco, né? Ele faz pouca ultrapassagem. Mas só que na zaga também ele tem uma dificuldade. O corredor, ele fica exposto a todo momento ali. E ele começou bem no Campeonato Paulista. Ele chegou na reta final do Campeonato Paulista, uma oportunidade de mercado que o Corinthians viu, e a única contratação para este ano. Começou bem, mas depois caiu um pouco de rendimento. Ele me lembra o Escudeiro, mas melhor, assim, um pouco melhorado, né? Mas Escudeiro... Porque tem um refino técnico melhor do que o do Escudeiro. Melhor, né? Mas é mais ou menos a mesma pegada. Relembra, porque é um cara de uma estatura um pouco mais elevada, magro, né? A gente até brinca que é o Bidu com o Ozempic, né? E ali um pouco mais alto, né? Mas só que ele teve uma queda de rendimento como cabeça toda a de zaga, Ozempic, né? já ouviu falar? Nossa senhora. Tem a cabeça de Ozempic com cabeção, né? Agora tem língua de Ozempic. Quem tomou Ozempic, porque assim, quem tá tomando Ozempic, né, só pra dar um toque, você tá sendo uma cobaia, né? Porque a gente vai saber, né, realmente os efeitos do Ozempic, assim, a longo prazo, a gente vai saber. Lembrando, é um remédio pra diabetes, né? Que os caras descobriram que, pode emagrece. Não é uma caneta emagrecedora, é um tratamento pra diabetes. Se eu bem entendi, então você tá vendo os cabeção de Ozempic. Putz, mas é um cabeção maior que o outro, viu, Furman? Vou te falar. É cabeção. Então tá bom. Lá tem língua de Ozempic agora, tem a canela de... Não, porque quem tá tomando o Ozempic estão percebendo que vai ficando assim com um formato específico da galera que nem o Ozempic, né, brincadeira da parte, a cabeça fica desproporcionalmente grande em relação ao corpo. E vai ficando fininho e vai ficando fininho lá, né? E a cabeça vai, parece que enchendo, inflando. E a língua é a mesma coisa, a língua já fica diferente, a canela, o joelho muda, o cotovelo. E tem uma notícia aqui de última hora, David Beckham demonstra elegância com terno bege transpassado em Wimbledon. Viu, Marcelo? O técnico lá do essa aí tá na mesma categoria
do Caetano Veloso estaciona carro no Leblon. Isso. Atravessa a rua, né? Isso, exatamente. Tem corneteiro, vamos botar corneteiro, quero. Boa tarde, meus amigos do Tempo de Jogo, aqui é o Edmilson. Sou muito fã de vocês, escuto vocês todos os dias. Agora, falando a realidade sobre jogo, quem vai ser campeão vai ser o PSG. E, sinceramente, o PSG vai ser bicampeão mundial em um ano só. Escreve o que eu tô falando, depois vocês podem cobrar de mim. Um abraço a todos vocês. Fã de vocês, número 1, hein? Concordo com você.